Em um diagnóstico de estenose aórtica, sua atenção se direciona para alguma cavidade além do ventrículo esquerdo? Como será a repercussão hemodinâmica se comporta em outros locais? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Imagine uma represa imensa. A comporta principal está se fechando lentamente. Nesse caso, é o ventrículo esquerdo tentando vencer a válvula aórtica estreita. Todos os olhos estão nela. Será que vai romper? Será que vai transbordar? Mas poucos percebem o que está acontecendo rio acima, nos pequenos afluentes que alimentam essa represa. O leito do rio, que pode ser interpretado como átrio esquerdo, já está expandindo além do que deveria, absorvendo toda a pressão que vem se acumulando em silêncio. Ele está se distendendo, deformando, mas sem fazer alarde. Não há inundação ainda. Essa deformação sutil, invisível ao olho nu, é medida pelo estronho atrial de pico, e é ele quem sussurra o aviso antes da inundação e desorganização total. Quando finalmente olhamos para o ventrículo, o grito já aconteceu. Mas quem ouviu o sussurro do átrio talvez pudesse agir antes. É disso que se trata incorporar o estranho atrial à prática clínica. Deixar de ser reativo para se tornar proativo. No texto escrito para o site do The Valve Club, nosso fellow divide uma experiência que teve em sua formação. Ele foi chamado por um cirurgião cardíaco para avaliar um paciente de 76 anos. Era o início de sua jornada profissional, uma época em que nem todos calculavam a área valvar aórtica. Isso era feito apenas se houvesse disfunção ventricular. Mas aquele senhor não tinha disfunção ventricular. Estava oligossintomático e tranquilo, com um gradiente médio abaixo de 40 mm de mercúrio e uma velocidade de fluxo da válvula aórtica de 3,1 metros por segundo. O eco sugeria estenose moderada. Ele foi liberado com tantos outros, com a segurança da ausência de sintomas marcantes. Feliz e funcional, seguiu a sua vida. Mas 1 ano e meio depois ele voltou, dessa vez não mais sorridente. Tinha tido um edema agudo de pulmão, estava cansado aos mínimos esforços e no novo ecocardiograma tudo havia mudado. O gradiente médio agora em 45 mm de mercúrio e a velocidade acima de 4 metros por segundo, com a função ventricular esquerda deprimida. A estenose parecia moderada, silenciosa, agora gritava. E o grito foi alto e quase lhe custou a vida. Mas e se houvesse um parâmetro que pudesse nos mostrar com mais exatidão o risco desse paciente? Isso seria espetacular. Poderíamos acompanhá-lo mais de perto. Pacientes com valores de pico de estronho atrial menores do que 16% apresentam maior risco de morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Mesmo os pacientes que tiveram troca valvar tiveram uma sobrevida livre de eventos em 1 ano menor, 75% contra 90%. Mesmo após a exclusão dos pacientes submetidos à troca valvar, o risco permaneceu elevado com o pulso reduzido. Desses pacientes, apenas 67% estão vivos e sem internação em 1 ano, contra 91% do tercio superior. Pacientes com estranho atrial e ventricular global reduzidos apresentam 4 vezes maior risco de eventos em comparação com aqueles com ambos preservados, sendo o estranho atrial preditor independente em estenose aórtica moderada, de baixo fluxo ou mesmo em assintomáticos. Assim, o estranho atrial de pico possui poder prognóstico incremental sobre o estranho longitudinal global do VE, sobre os parâmetros ecocardiográficos convencionais de função do VE e a gravidade da estenose aórtica, tanto na coorte geral quanto nas análises por subgrupos. Mesmo que a válvula seja trocada, as consequências da repercussão atrial prévia ainda influenciam os desfechos. Hoje, olhando para trás com o conhecimento atual, é possível imaginar que o átrio esquerdo daquele paciente já sofria alterações funcionais importantes naquele primeiro exame. Ainda não usávamos estronho atrial na prática clínica, mas sabemos agora que ele poderia ter sido o primeiro marcador de disfunção hemodinâmica subclínica ainda antes da queda da fração de ejeção ou da elevação expressiva dos gradientes. A experiência com aquele paciente foi mais que uma lição de prática clínica. Foi um lembrete de que as alterações estruturais e funcionais precedem os sintomas. E mais, importante do que isso, elas podem ser medidas, rastreadas e antecipadas. Em tempos de medicina personalizada, de precisão e decisões precoces, o estranho atrial não deve mais ser ignorado. O átrio sussurra antes que o ventrículo grite, e cabe a nós aprendermos a escutá-lo. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Rodrigo Barreto e Davi Lebihan, Luiz Eduardo Galina escreveu um excelente texto sobre o uso do estranho atrial na estenose aórtica. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site
Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! Valvecast.